No Jornal Gente, nós vamos falar sobre a seca que tem prejudicado muito a agricultura no Rio Grande do Sul, inclusive nessa semana, com o anúncio da liberação de 430 milhões de reais para medidas emergenciais contra a estiagem em cidades do Rio Grande do Sul. Quem está conosco agora ao vivo é o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini. Secretário, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, Agostinho. Prazer falar com vocês aqui diretamente do interior do Rio Grande do Sul, numa manhã que nós estamos aqui com uma manhã ensolarada, porém, para a situação que estamos vivendo aqui de extrema dificuldade para a agricultura. Então eu queria aproveitar que o senhor está agora justamente no interior do Rio Grande do Sul para primeiro descrever para o ouvinte da Rádio Bandeirantes em São Paulo, em todo o Brasil, que não necessariamente está familiarizado com o que acontece agora no sul do país, qual é a situação e o que está ocasionando essa seca tão fora dos parâmetros normais de chuva na região, hein, secretário? Olha, nós estamos vivendo já há 3 anos no Rio Grande do Sul a incidência com muita intensidade do fenômeno Laninha e que tem trazido ao longo do tempo inúmeros prejuízos aqui, e este ano de forma muito mais significativos, pela extensão da estiagem. Hoje, para você ter uma ideia, nós estamos aqui, Thaís, com 344 municípios que já noticiaram situação de emergência. 340 com decreto de situação de emergência, já publicados pelas administrações, 226 em situação de emergência homologada pelo Estado, ou seja, já reconhecidas pela Defesa Civil, e 211 reconhecidas pela própria União, o que ocasionou aí na última semana a vinda, atendendo um convite do governador Eduardo Leite, de uma comitiva de ministros até o Rio Grande do Sul, para que pudessem verificar a situação e trazer ajuda federal para complementar os programas que estamos lançando aqui desde o ano passado de combate aos efeitos da estiagem. Secretário, bom dia, obrigado por atender o nosso convite aqui. Eu queria saber, basicamente são 2 frentes aí. Primeiro, para atender os agricultores, né, a questão da recuperação dos plantios e tentar perder o menos possível com essa estiagem toda, e cuidar das famílias, né, porque há famílias que têm um poder aquisitivo menor e que devem estar passando dificuldade, inclusive com a falta de água. Como é que está sendo trabalhado essas 2 frentes, secretário? Na verdade, são 3 frentes de trabalho. Nós temos feito aqui a segurança para que não faltem, primeiro, água potável para as famílias que estão em situação de maior dificuldade nos municípios com estiagem. A segundo, a garantia, a segurança alimentar para esses povos. E da mesma forma também a alimentação e a água para a sedentação animal, que é também a que mais sofre hoje com a falta de água. E em terceiro plano, as ações aqui, por exemplo, como a que fizemos a semana passada, que foi a de perdão das dívidas, do troca-troca, e já encaminhada também dos fundos de financiamento do FEAPER para os agricultores que tiveram frustradas as suas colheitas. Então são frentes que vêm a curtíssimo prazo, que é garantir a segurança alimentar para os povos tradicionais, para os assentados, para os reassentados, agricultores familiares que têm hoje a subsistência na agricultura, e essas atenções com questão das dívidas, dos financiamentos, para que aí sim, passado esse momento, que agora, aí pelo dia 10 ou 15 de março, esperamos que retornem as chuvas regulares, a gente possa iniciar então a terceira fase das ações, que é o plano de irrigação de segurança hídrica, que vem sendo trabalhado já desde o ano passado pelo governador Eduardo Leite e sua equipe. Secretário, qual é a dimensão dessa estiagem no interior do Rio Grande do Sul? O senhor pode nos dar exemplos do que está acontecendo agora? Olha, nós temos municípios aí que já tiveram mais de 70% da safra comprometida. Depende muito da cultura, depende muito da localização, porque como as chuvas não são regulares, a gente tem em determinadas cidades locais que choveram, por exemplo, semana passada 90 milímetros e na cidade ao lado 20. Então, elas são muito irregulares ainda, as águas que caem, e as perdas não conseguimos estimar até o momento de forma que fique equalizado todos os números. Sabemos que tem regiões, que tem municípios que foram muito atingidos, a região de Santa Maria, por exemplo, é um exemplo disso, a região sul do estado é outro exemplo, e outras regiões, como a região norte, que é essa onde eu me encontro agora, com perdas menores, mas com perdas também na questão de grãos e especialmente na colheita do milho.
Quais são as culturas mais comuns nessa região afetada, secretário? Nesse cenário que nós estamos vivendo, ainda o milho é o mais afetado, é o que mais sofre perdas, em que pese a soja também já apresentar determinadas perdas naquela que foi plantada no período mais cedo. A soja do TAD ainda consegue, talvez, alguma recuperação com essas gotas que começam a cair agora. E o perfil é de agricultura familiar? Nós temos no Rio Grande do Sul uma característica de mais de 70% das produções aqui do Rio Grande do Sul ser em cultura de pequenas propriedades, agricultura familiar. Lógico que aqueles que têm um maior volume de plantio têm também algum tipo de segurança, como os seguros agrícolas, como algumas até já com pequenos processos de irrigação que salvam um pouco mais. Mas as grandes perdas são de forma, sem dúvida nenhuma, de forma muito mais significante nas pequenas propriedades. Você está ouvindo aí o passarinho, né, Thaís? Tem o secretário não mentiu, não. Ele está lá em campo mesmo. Secretário, o senhor falou, é o 3º ano já, né, que essa estiagem acontece. E eu estava lendo que, inclusive, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, que esteve aí na região, falou de uma seca estrutural. Essa foi a expressão usada por ele. Ele disse que, para além do atendimento emergencial para as famílias, enfim, como o senhor falou, é preciso pensar algo mais a médio e longo prazo. E ele falou, inclusive, de uma nova forma de fazer agricultura. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que pode ser feito a médio e longo prazo para tentar evitar que essa situação se repita, secretário? Olha, nós estamos com o programa que o governador Eduardo Leite lançou agora, que é o programa de recuperação de segurança hídrica aqui do estado. Ele contempla desde recuperação de nascentes, que é, sem dúvida nenhuma, talvez a principal forma que temos hoje de buscar novamente um momento de segurança hídrica aqui no estado. Nós temos dentro do programa também a recuperação, reforma de microaçudes, de pequenos açudes que foram construídos ao longo do tempo, até a conclusão de grandes barragens. No meio disso também a construção de cisternas, a perfuração de poços artesianos, uma série de recursos, aí foram 300 milhões de reais que foram disponibilizados pelo governo no ano passado, no meio do ano passado, e que estão em execução agora nesse período, para que a gente possa iniciar esse processo, que é um processo longo. Não se resolve um problema de décadas sem a devida atenção à questão da estiagem, à questão especialmente de uma política de armazenamento de águas da chuva, que é uma das necessidades que nós temos hoje no Rio Grande do Sul, apenas com auxílios emergenciais como esse que nós estamos fazendo agora, como o governo federal anunciou agora, que são sem dúvida nenhuma de extrema importância para o momento. Mas o nosso grande desafio, o desafio que o governador Eduardo Leite nos impôs aqui, é que nós, nos próximos 4 anos, teremos um conjunto de ações com Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, Defesa Civil, órgãos que estejam vinculados à atividade da agricultura e meio ambiente, façam a transformação desse processo, que no Rio Grande do Sul já se torna corriqueiro. O que antes não era característica dos estados do Sul, que eram as estiagens, agora passam a existir cada vez com mais incidência e com períodos mais curtos, o que nos obriga a fazer medidas preventivas agora para que isso não ocorra nos próximos anos. Secretária, a meteorologia tinha a capacidade de alertar para uma estiagem desse tamanho? Sim, a meteorologia já vinha dando sinais nesse sentido, não por acaso, no ano passado, o governador lançou, então, esse programa de recuperação aí das nossas nascentes, das nossas bacias, limpeza de dragagem de canais importantes, porque efetivamente a gente percebe que ao longo do tempo essas estiagens vêm se tornando cada vez mais frequentes e mais intensas. É uma transformação climática mundial que acontece e que atinge o Rio Grande do Sul de forma muito significativa. E isso é que a gente precisa agora trabalhar de forma responsável, contando com o apoio não só do Estado, mas como vem sendo já trabalhado pelas administrações municipais, os prefeitos, há os órgãos do governo federal que vieram trazer esta importante ajuda inicial aí que vai servir agora para um socorro imediato às famílias que estão passando dificuldade, com fornecimento de cestas básicas, com fornecimento de auxílios para os assentados em assentamentos de camponeses do movimento dos sem terras, mas a gente tem um grande trabalho pela frente, que é, como eu disse, recuperar o solo do Rio Grande do Sul, recuperar as bacias, recuperar as nascentes, e aí sim podemos trabalhar com previsibilidade. Chuva no Rio Grande do Sul não falta, incrivelmente nós temos aqui um nível pluviométrico anual
de cerca de 1.800 milímetros até 2.000 milímetros, dependendo da região. Ou seja, nós estamos falando aí de 1,80 m de água todo ano, 2 metros. O que nos falta, o que ficou à margem do processo aqui no estado do Rio Grande do Sul foram os mecanismos de armazenamento dessas águas, das chuvas, que agora serão realizados nesse próximo período do governo. É incrível isso, né, secretário? Que parece que é o mais fácil, né? Parece que o mais fácil a gente não fez, né? É verdade, e é aquela velha máxima, né, que a gente só lembra do valor da energia quando falta luz. A água é da mesma forma, a gente só dá valor à falta d'água enquanto estamos na estiagem, mas esta realidade, a depender da vontade do governo, certamente não será mais aqui no Rio Grande do Sul um dos temas prioritários no próximo ano, se Deus nos permitir executar todos os programas que foram desenhados. Da atual safra, secretário, qual é a porcentagem que é recuperável? Olha, muito pouco, diga-se de passagem, na questão do milho quase totalmente já comprometida, e na questão do soja, esperando agora ver como é que se comportam essas manchas de chuva que vem acontecendo aí, para ver se a gente consegue recuperar uma parte dela. Outras culturas que sofrem também com a falta de chuvas, são a produção de hortaliças, produção de frutas, que via de regra também, neste período, tem enfrentado dificuldades aqui em algumas áreas. Secretário, só para a gente encerrar, agradecendo muito sua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes, o senhor falou particularmente soja e milho, e o senhor falou agora que pouco vai ser aproveitado, né, dessa safra. Isso representa o que para o Brasil? A gente vai ver nos mercados soja e milho mais caro em função dessa quebra aí no Rio Grande do Sul, secretário? Sem dúvida nenhuma, isso terá influência na prateleira do supermercado, como a gente costuma dizer. É uma cadeia que acaba aumentando, elevando o custo de produção, elevando o custo de ração, automaticamente o custo final do produto, e acaba influenciando, sim, de alguma forma, no custo de vida de todos os brasileiros. E isso não tenho a menor dúvida de que irá acontecer aqui no estado. E no país, de um modo geral, também pela importância aí nos níveis de produção do Rio Grande do Sul. Secretário de Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, Ronaldo Santini, falou ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, direto do interior do estado. Muito obrigada, hein, secretário, pela entrevista, pela conversa. Até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Vamos seguir monitorando aqui para sairmos dessa. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Obrigada.